Fala galera, tudo firmeza com vocês? Professor de Pádua que fala, estamos de volta, né? Turma, é o seguinte, estou gravando esse vídeo porque hoje não teve aula ao vivo no Zoom. Eu resolvi deixar um vídeo só para dar umas dicas para vocês para o simulado da escola que vai ser na próxima semana. Eu quero só lembrar para vocês os conteúdos que vocês vão ter que estudar para tirar a boa nota no simulado, beleza? Os conteúdos basicamente são o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro. Coloquei no Classroom, né? É só você acessar o Classroom, professor de Pádua, disciplina História, conteúdo para o simulado que está lá, capítulo 2, capítulo 3 em PDF, para você estudar direitinho, para quem não tem um livro. Quem tem um livro é melhor estudar pelo livro, né? Vou dar uma pincelada aqui rapidinho para vocês, mas não é uma aula não, tá certo? É só algumas dicas, beleza? Firmeza, turma? Pois bora para algumas dicas para não estender, para o vídeo não ficar muito longo. Vamos lá, bola para frente. É o seguinte, turma. O objetivo do vídeo de hoje é só para dar umas dicas para vocês, os conteúdos para vocês estudarem para o simulado da escola que vai ser realizado na próxima semana. Ok? Essa cara parada? Então, basicamente, vocês vão estudar dois capítulos para o simulado da escola de 10 questões. Capítulo 2, Primeira Guerra Mundial, e capítulo 3, a República Velha. Vamos a alguns avisos importantes. Pessoal, a nota do terceiro bimestre vai ser composta pelo simulado que nós vamos fazer na próxima semana, o capítulo 2 e o capítulo 3, pelo simulado em rede, que vocês já fizeram, a esmagadora maioria dos alunos fizeram, simulado da SEDUC, e pelas atividades que eu passei no Classroom. São 4 atividades, tá? Inclusive, vou já mostrar aqui a nota para vocês. Aí, eu somando essas 3 notas aqui, a gente chega à nota do terceiro período. Firmeza, turma? As atividades foram o seguinte: aí você quer ver seu nome, você pausa aí o vídeo direitinho. Na hora que você pausar, você acha aí o seu nome, tá certo? Parabenizar aí os alunos aí que fizeram todas as atividades: a Francisca Cauana, a Elaine Brito, a Joyceara, a Juliene, né? Que fizeram todas as atividades, a Emily, fizeram todas, a Ana Beatriz, tá certo? Então, essa aí é a terceira, as atividades compõem a terceira nota com o simulado e com o simulado da SEDUC a gente fecha o bimestre, ok? Para você ver direitinho aí a sua nota, você só dá uma pausazinha aí no vídeo e aí vocês vão observar e somar a nota direitinho de vocês, beleza? Seguinte, turma. O capítulo 2, o primeiro capítulo simulado é a Primeira Guerra Mundial, que já está no Classroom, né? E aí vocês vão abrir o capítulo e já vão logo se perguntando, mas por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial? Aí já remete àquele nosso primeiro assunto, primeiro bimestre, onde estudamos no capítulo 1, Imperialismo Imperialismo e Revolução Russa. E basicamente a grande causa, ou a principal causa, é as mudanças no capitalismo ocorridas a partir do início do século XX. O capitalismo agora sai daquela fase monopolista e passa para aquela fase financeira. Isso gera uma grande desigualdade entre os países da Europa. Essa desigualdade vai gerar o quê? Disputa por novas áreas, disputa por mercado, né? Concorrência agressiva, cada um querendo ter a hegemonia do continente. E aí terminou causando a guerra que ficou conhecida como Primeira Guerra Mundial. Tá cara parada, turma? Essa guerra trouxe também, gente, uma grande mudança. Antes as guerras eram bem menos destrutivas, se é que se pode dizer isso de uma guerra, mas basicamente a guerra era feita por espadas, catapultas, lanças, arco e flecha. Então, um soldado, por melhor que fosse, não chegava a matar 20 soldados inimigos se ele fosse um dos melhores. Mas agora, com a Primeira Guerra Mundial, inaugurou uma fase de destruição é, causada pelas novas novidades e mudanças na tecnologia, que foi uma coisa terrível. Uso de gás, uso de avião, metralhadoras. Um soldado com uma metralhadora ele acaba com 100, 200 homens, lança chamas, joga uma bomba de veneno, que é as armas químicas, né, e mata milhares de pessoas. O aprimoramento dos meios de matar foram terríveis. Outra coisa que eu queria lembrar para vocês, pessoal, é quais os antecedentes, o que levou, o que estava acontecendo na Europa antes da guerra. Você tem crescente nacionalismo, você tem o imperialismo, nós já acabamos de falar, que é a busca por novos mercados, consumidores, por novos fornecedores de matéria-prima para as indústrias europeias, e essa disputa, essa concorrência econômica foi um fator importante.
Você teve também um período que a gente chama de paz armada, mas os países estavam investindo em armas, investimentos bélicos cada vez maiores, então isso aí, claro, que iria dar um conflito. E a causa imediata é o seguinte: os países estavam unidos em blocos, Tríplice Aliança e Tríplice Entente, que nós vamos falar depois. E aí, quando você está em bloco, você mexeu com um do bloco, vai o bloco todo em defesa, né? Então, essa política de aliança, todo mundo amarrado ou de um lado ou de outro, bastou um estopim, que foi o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando, que ele era herdeiro do trono austríaco, que levou a Áustria-Hungria a exigir uma satisfação da Sérvia. A Rússia que ficou decidida que não ia admitir uma humilhação da Sérvia, não aceitou o pedido de desculpa, a conciliação. A Alemanha entra e aí já começa a mobilização geral de um lado e do outro e acontece a guerra, certo? Essa política de alianças que eu falei há pouco, da Tríplice Aliança e Tríplice Entente, basicamente, turma, foi o seguinte: ela começou em 1879, quando através de uma aliança da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, e depois, com a entrada da Itália em 1882, surgiu a Tríplice Aliança, né? Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália formam um lado. O outro lado, a Tríplice Entente, começa em 1907, quando é constituída pela Inglaterra, Rússia e França. Por que a Inglaterra entrou nessa? Entrou nessa porque estava preocupada com o crescimento econômico da Alemanha e principalmente com o desenvolvimento da sua marinha, já que a Inglaterra era a rainha dos mares e estava, né, vendo sua soberania ameaçada. E ficou assim, os blocos que se confrontaram na Primeira Guerra Mundial foram basicamente esses, liderados por outros. Os outros países foram entrando ou de um lado ou do outro. Tríplice Entente, Inglaterra, Rússia e França, e Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. Beleza, turma? E quais as consequências? Bom, vou citar só algumas, mas você tem principalmente surgimento de novas nações, por exemplo, o Império Austro-Húngaro se dividiu em Áustria e Hungria, e entre outros. Tivemos a intensificação dos problemas sociais que geraram a Revolução Russa e que implantou o socialismo na Rússia, né, que teve as consequências também da Guerra Fria, mais na frente vamos estudar. Também tem uma causa da Segunda Guerra Mundial, que nós vamos ver à frente. Esses regimes autoritários, nazismo e fascismo, que é o nosso próximo conteúdo, também é uma consequência. A hegemonia do militarismo francês também. A Inglaterra teve que dividir sua hegemonia com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos foram grandes vitoriosos, né? Se tornaram o país mais poderoso do mundo. Enriquecimento, claro, dos Estados Unidos, que a Europa ficou arrasada, suas fábricas destruídas, e os Estados Unidos passaram a dominar economicamente. A crise de 29, que também é uma das causas dos fascismos, que vamos estudar mais à frente. Encarecimento do custo de vida. E esse Tratado de Versalhes, declarando a Alemanha culpada, ou praticamente a Alemanha pagou o custo da guerra, e aí esse sentimento de derrota dos alemães vai ser explorado pelo Hitler, e é uma das causas do surgimento do nazismo e dos regimes totalitários que vamos estudar mais à frente, que é também uma causa da Segunda Guerra Mundial, que também vamos estudar no próximo bimestre. Ok, turma? Do capítulo 3, nós vamos estudar a República das Espadas e República Oligárquica, que são as duas fases da República Velha que eu falei para vocês há pouco. Então, República das Espadas, 1889, 1894, né? Principais características que a gente pode apontar o governo provisório, que foi até 1991, e aí vieram novas medidas, como o decreto do regime republicano, né? As províncias passaram a se chamar estados. Nós tivemos o fim das instituições monárquicas, basicamente o fim do poder moderador, o Senado vitalício, voto censitário, Conselho de Estado. Tivemos uma grande naturalização dos estrangeiros que viviam aqui. A igreja passou a ser uma instituição separada do Estado. Outra característica, turma, a Constituição de 1891, né, que foi inspirada no modelo norte-americano, e ela trazia basicamente uma república representativa, né, federalista, ou seja, os estados compondo a república, liderada por um presidente, ou seja, presidencialista. Divisão em 20 estados e um Distrito Federal. Tivemos também uma Constituição baseada nos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Voto aberto para os homens, mulher não votava, não esqueça, analfabeto também não, né?
E aí nós tivemos a República Oligárquica, que vai até 1930. As características principais da República Oligárquica que a gente pode apontar é o governo de oligarquias. O que é uma oligarquia? É o governo de poucos, né? É um período em que o Brasil foi controlado. Quem eram os poucos? Quem era a oligarquia? Quem eram os ricos, os poucos que governavam? Os cafeicultores. De onde? Basicamente, especialmente São Paulo e Minas Gerais, não é? No âmbito regional, você tinha também outras oligarquias, principalmente os coronéis no setor rural, e elas se atrelavam ao poder central das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Tivemos também, a estrutura política era a seguinte: você tinha no âmbito, no patamar de cima, as oligarquias de São Paulo, elas se alternavam na presidência da República, por isso nós chamamos política de café com leite, café São Paulo, leite Minas Gerais, né? Você tem as oligarquias menos expressivas, né? Elas apoiavam as oligarquias de São Paulo e, em troca, elas ganhavam os cargos, ministérios, exemplo, as oligarquias do Rio Grande do Sul, da Bahia, Rio de Janeiro, entre outros. Um detalhe importante que nós devemos apontar é que no meio nós tínhamos o que chamamos de política de governadores, que começou no governo de Campos Salles. E era basicamente os governadores previam o apoio para o candidato a presidente, né, apontado por São Paulo ou Minas Gerais, e também a não interferência em seu governo. Tipo assim, olha, você não mexe aqui no meu estado, eu te apoio, mas tu deixa eu quieto aqui no meu estado, né, governar. E tem também aquela famosa troca de favores. E assim o presidente conseguiu os votos dos estados para dar continuidade e, em troca, não interferir nas disputas locais das oligarquias locais, certo? Essa era a política dos governadores. Mas a base, gente, da República Oligárquica era o coronel. Ele era o dono das terras e era quem controlava os votos, o famoso voto do cabresto, ou seja, a pessoa votava em quem o coronel mandava votar. Então, essa era a base da República Oligárquica. Então, quanto maior o curral eleitoral, ou seja, quanto mais eleitores tinha nas terras do coronel, maior era o seu poder. É claro, porque todo mundo tinha que votar em quem ele mandasse. E não vote não, para você ver. Além do voto do cabresto, você ainda tinha as fraudes eleitorais. Vou apontar aqui duas para vocês. Clientelismo, o cara votava em troca de favores, né, ou pequenos presentes, compra de voto mesmo. Ou o voto do cabresto, que era, você morava nas terras do coronel, o coronel mandava, disse, ó, vote nesse fulano aqui. Se você não votasse, você poderia sofrer violência física ou até expulsão das terras do coronel, então você era obrigado. Tinha também a manipulação dos dados, roubava as urnas, alterava, então tinha todo tipo de fraude naquela época. Mas mesmo assim, se um candidato da oposição conseguisse ganhar, ainda tinha a famosa degola, e que tinha uma comissão chamada Comissão Verificadora de Poderes, e ela promovia a degola, ou seja, ela excluía todos os candidatos vencedores que fossem da oposição. Então não tinha jeito, certo? Bem, turma, finalizamos por aqui. Eu quero desejar bons estudos para vocês. Vocês não esqueçam de estudar por simulado, capítulo 2 e capítulo 3 já está no Classroom. E não esqueçam também de fazer as atividades, né, e tirar boas notas. Beleza, turma? Um abração e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.